Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Isso que vos fala é o presbítero Luiz Silveira. Eu queria, nesta manhã, compartilhar com os meus amados irmãos e amigos o meu testemunho, o encontro que eu tive com o Senhor Jesus Cristo. São 25 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. E eu queria compartilhar com os irmãos nesta manhã a minha caminhada com Cristo, a minha experiência. Eu queria ler nesta manhã no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus 11:28. É um texto bem conhecido, mas eu quero compartilhar com meus amados esta passagem bíblica, esse texto da palavra do Senhor. Em Mateus 11:28 diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Eu tive, há 25 anos atrás, eu tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo num momento muito difícil da minha vida, onde eu vivia nas bebedeiras, nas farras, com a vida totalmente destruída. Eu mesmo tinha pena de mim, tinha dor de mim. E eu sabia que se eu continuasse naquela vida, o meu fim ia ser triste. Chegou um ponto que todo dia eu bebia. Já estava todo me tremendo. Mas eu pedia muito a Deus uma libertação, uma vida nova. Foi quando a minha esposa, ela engravidou, meu filho nasceu. E depois que meu filho nasceu, eu me depravei mais e mais na bebida. Ele tinha uns 6 para 7 meses. Eu me separei da minha esposa. E ela foi embora para o interior. E eu, quando ela foi embora, fiquei feliz porque tinha ficado só em casa. Agora eu podia fazer o que queria. Mas a palavra de Deus diz que o homem faz planos, mas a resposta certa ela vem do Senhor. E ela foi embora para o interior. Lá, com as 2 semanas, meu filho pegou meningite. E ela foi transferida aqui para Fortaleza, para o Hospital São José. E ela me ligou e disse: se você quiser vir ver seu filho está morto aqui no hospital. Eu disse: está morto? Ela disse: não, mas está só pelos aparelhos. E naquela tarde eu fui ali visitar o meu filho. Quando eu chego, que vejo o meu filho naquele leito, cheio de aparelho, cabeça raspada, ele bem branquinho, a minha esposa chorando, e disse: o culpado do meu filho está desse jeito é você. Porque eu me sentia culpado. Eu tinha mulher perto de casa, deixava minha esposa passar necessidade. E naquele momento veio todo aquele filme, tudo aquilo que eu tinha feito. E eu saí do hospital muito triste, eu no trânsito, eu meditando naquilo que estava acontecendo na minha vida. E de repente eu escutei aquele pensamento forte, na minha mente: por que você não acaba com a sua vida? A sua vida não vale mais nada mesmo. E naquele momento eu disse: eu vou tirar a minha vida, porque a minha vida não faz mais sentido. Tinha perdido a minha esposa, o meu filho estava no leito do hospital, o médico já tinha desenganado, estava só pelos aparelhos. E se eu vou tirar a minha vida? Todo dia eu bebia, dominado pelos vícios, a minha vida não fazia mais sentido. E naquele momento que eu estava pensando de tirar a minha vida, como se uma voz fala dentro de mim e diz: por que você não entrega seu filho a Deus e passa a fazer a vontade de Deus? E eu disse: mas ser crente, sempre os crentes pregavam para mim. E eu dizia: um dia ainda vou ser crente. Mas eu achava tão difícil.
E eu disse, mas ser crente? E de repente aquele pensamento forte, aquela voz na minha mente de ser crente. E as bebidas, as farras, as bebedeiras que você gosta tanto, além de mais, você já tentou tantas vezes mudar a sua vida, não conseguiu. Eu me separei muitas vezes da minha esposa, separava, voltava. Eu disse, eu não vou conseguir não. E aquela voz fala no meu coração e disse, você prefere perder o seu filho? Eu disse, não, Senhor, não quero perder o meu filho. Só que o Senhor sabe que eu sou viciado. Já tentei tantas vezes mudar a minha vida e não consegui. E isso no trânsito, em cima de uma moto. E de repente, eu olho para o céu e disse, meu Deus, se o Senhor curar o meu filho, quando ele ficar bom, vou passar a te servir. Quando eu terminei de dizer aquelas palavras, aquela voz, o Senhor falou o meu coração e disse, meu filho, as tuas palavras foi ouvida por mim. E ali eu comecei a chorar. E a partir daquele dia, a minha vida mudou. Eu comecei a buscar a presença de Deus. Um certo dia, eu fui para o hospital, eu estava visitando meu filho. Nessas alturas tinha sido desligado os aparelhos, estava bom já praticamente, já estava perto de receber alta. Pois os médicos disse se ele escapasse, ficaria com sequelas. E faltava uma semana para um mês, eu estava com um mês, ele recebeu alta. Mas antes dele receber alta, eu estava visitando, e num domingo eu fui para a visita. Nessa visita, eu cheguei da visita em casa e eu fui visitar uma igreja evangélica. Me sentei ali para ouvir a palavra de Deus. A gente fica envergonhado, a gente acha que todo mundo está olhando para a gente. E naquele dia subiu ali uma irmã para pregar, que eu nunca tinha visto aquela irmã na minha vida. Eu nunca tinha entrado naquele local. E aquela irmã sobe ali para pregar, e ela aponta o dedo para mim e disse, é você. Eu disse, você. Eu lhes vejo dentro do abismo. Eu vejo o anjo do Senhor lhe tirando do abismo. E eu vejo você de paletó e gravata. Meus amados, não entendi muito bem. No término do culto, foi feito o apelo. Quem quer aceitar Jesus Cristo como Senhor, como Salvador? E ali, aquela vontade de eu ir na frente e confessar o nome do Senhor. E um irmão me pegou pelo braço, me levou, eu confessei o nome do Senhor. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Cheguei para minha esposa e disse, agora eu sou crente. Eu disse, estou crente? Começou a rir e disse, se você estiver pensando quando eu sair daqui eu vou para sua casa, você não me pega mais. E eu fiquei triste. Eu disse, Senhor, minha esposa disse, não me quer mais, mas eu quero ela. Só sei que ela saiu do hospital, ela veio para casa, e o meu filho continua, mesmo tomando remédio forte, dava a condução, ataque. Eu disse, Senhor, o Senhor disse que ia curar o meu filho, eu estou crendo que você vai curar o meu filho. E uma certa vez eu orando, o Senhor falou no meu coração que aquela enfermidade foi Ele que tinha me permitido para me trazer para o caminho dele, porque eu podia jogar o gardenal fora, que não precisava mais tomar remédio. Eu criei, joguei fora o gardenal, aquele remédio. Eu digo para os meus irmãos, eu honrei, o Senhor falou no meu coração, e eu ali obedeci a voz do Senhor, e o Senhor me deu vitória. Quando o meu filho saiu do hospital também, ele pegou uma alergia, não sei o que foi, que o corpo dele ficou cheio de caroço, cheio de secreção, você não tinha onde pegar, cheio de secreção. Foi uma prova muito grande para a gente.
mas o Senhor deu vitória. Os meus colegas zombavam de mim, escarneciam. As pessoas não acreditavam na minha mudança, na minha conversão. Uns diziam, eu não dou 6 meses. Outros diziam, eu não dou 1 ano. E para a glória do Senhor, entrou para os 25 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, lá em João, capítulo 8 de João, o versículo. Aqui Jesus ele está discursando em João capítulo 8, Jesus está discursando para os judeus. E no versículo diante do discurso, diz assim: dito estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Amém, meus amados? Então, o caminho do discípulo é um caminho longo, é um caminho de renúncia. Jesus disse para aqueles que tinham crido nele, para os judeus: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Essa permanência no caminho do Senhor é que é difícil, meus amados irmãos. A gente tem visto, eu tenho contemplado muitas pessoas têm desistido desta caminhada tão maravilhosa, têm se decepcionado, não querem mais saber do Evangelho. Mas o segredo da vitória é olhar para Cristo Jesus. Quando eu tinha 5 anos de fé e eu ia desistir desta caminhada, fui decepcionado, muitas pessoas me decepcionaram, o pastor fez negócio sujo comigo. E uma certa vez eu no trânsito, eu disse, só pensando, eu vou sair da igreja, porque esses crentes pregam e não vivem, esses pastores pregam e não vivem. Claro, não vou dizer todo, tem muitos servos de Deus, mas tem muitos charlatões, tem muitos enganadores. E ali, eu pensando, eu disse que ia sair do caminho do Senhor, e naquele momento Jesus falou forte no meu coração: eu tenho te decepcionado? Eu disse: não, Senhor. Pois tu aprende a olhar para mim, e as coisas erradas você reprove. E é o que eu tenho feito, meus amados, nessa caminhada de 25 anos com Cristo. Tenho encontrado muitas barreiras, mas o Senhor tem me dado graça de perseverar, olhando unicamente para Ele. Jesus, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A palavra discípulo vem de alguém que segue uma doutrina de um mestre de alguém, um ensinamento de um mestre de alguém. Nós somos discípulos de Cristo Jesus. Nós não somos propriedade de placa, de religião, somos propriedade do Senhor Jesus Cristo. Jesus ele diz em João capítulo 15, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Em Romanos capítulo 8 diz: agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então nós devemos permanecer em Cristo Jesus. A religião não salva, placa não salva. O que salva é a fé no Senhor Jesus Cristo. E no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onde nós vamos encontrar a verdade? Na Bíblia, na palavra de Deus. Quando a gente entra na igreja, nós não temos nenhuma noção da palavra de Deus. Eu particularmente,
quando eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a estudar com os testemunhos de Jeová. Eu não sabia o que era capítulo, o que era versículo, eu aprendi. E foi aí quando eu passei até a frequentar o salão dos testemunhos de Jeová, mas aí eu vi que estava errado, saí, hoje eu sou discípulo de Cristo, eu não sou prosélito de ninguém. A palavra prosélito significa o seguidor de uma religião, não sigo religião, eu sou discípulo de Cristo. É uma diferença de prosélito para discípulo. Mas quando a gente entra na igreja, muitos não sabem nem o que é capítulo, o que é versículo, não tem nenhuma noção de Bíblia, da palavra de Deus. E passam para a gente todo aquele conjunto de doutrina, todo aquele RI da igreja, e a gente recebe como verdade. E com o passar do tempo, você vai examinando as Escrituras, como diz o Senhor Jesus Cristo, examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Examinar vai muito mais do que ler. Examinar é você estudar profundamente a palavra de Deus. Deus nesses último tempo, algum tempo, Deus tem colocado no meu coração. Estou agora examinando novamente o Novo Testamento, estudando o Novo Testamento. E o que Deus tem colocado no meu coração, o que é para obedecer, está no Novo Testamento. O que é do Antigo, que for para obedecer, está no Novo. Se não estiver no Novo, é porque não é para obedecer. Quando você lê o Novo Testamento, que você firma a sua fé no Novo Testamento, e quando você vai para o Antigo serve só como exemplo. Porque hoje existe essa salada, as pessoas, os pregadores hoje fazem uma salada de Antigo Testamento, Novo Testamento, não sabe o que é para obedecer. Quando eu entrei no caminho do Senhor, me ensinaram a dizer que existia uma trindade. Quando eu fui para a Bíblia, lá em Isaías o Senhor diz, umas vezes eu estava num culto e foi feita uma leitura. Foi feita uma leitura no culto, o Senhor diz, eu fiz todas as coisas sozinho. Eu disse, como é que é? O Senhor fez o que? Todas as coisas sozinho? E lá em Gênesis 26, o Senhor está falando com quem? Aí passei a examinar a palavra de Deus. Passei a buscar com quem Deus estava falando. Gênesis 26. Deus estava falando com a cor celestial, com os anjos. A outra linha de pensamento, os reis sempre falaram na segunda pessoa. Então não existe uma trindade na Bíblia. Existe um único Deus verdadeiro que se revelou como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Então, me ensinaram que existia uma Santíssima Trindade, um Deus Trino. 3 pessoas distintas, um único Deus, mas em 3 pessoas distintas. Se são distintas, não pode ser um único Deus. Eu passei muitos anos achando que a Bíblia diz que Jesus está sentado à destra de Deus ou à direita de Deus. Eu passei muitos anos pensando que era literal. Mas a direita na Bíblia é poder. Eu fiz teologia e uma vez eu perguntei para o meu professor se Jesus está sentado literalmente à destra de Deus. Ele disse que a destra é poder. Eu disse, por que não ensina para os pastores, para a igreja, que a direita na Bíblia é poder, não é? Que Jesus não está sentado literalmente. Isso vai dar confusão. Quer dizer, falar de Deus dar confusão, o que dá confusão as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Essa doutrina da Trindade, ela é romanista, católica. Ela começou por Tertuliano, a partir do 2º século, confirmado no 3º século, Constantino. É como o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus. Você pode estudar o livro de Atos, que todos os batismos que aconteceu foi no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Mateus 28, 19, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Jesus Cristo.
A palavra de Deus diz que tudo que nós for fazer tem que ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, me ensinaram muitas coisas. Quando eu fui para a Bíblia, vi que não era a palavra de Deus. Fui um que preguei, fui dizimista há muitos anos, preguei o dízimo, tenho servido a Deus com sinceridade. Quando eu preguei a Trindade, pregava com sinceridade, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fui dizimista há muitos anos e pregava com sinceridade, foi aquilo que eu aprendi. Mas eu lendo Efésios 2:8-9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra, ninguém se glorie. E sepa, passei a estudar a palavra de Deus, passei a estudar o Antigo Testamento. E eu disse, Senhor, eu vou estudar a tua palavra, passei a estudar profundamente o Antigo Testamento. E disse, o que for para obedecer, eu quero. Se for para obedecer sábado, o que for, eu quero obedecer. E passei a estudar o Antigo Testamento, Novo Testamento, cheguei à conclusão. O que é para obedecer está no Novo Testamento. Se não estiver no Novo, é porque não é para obedecer. O sábado, o Novo Testamento foi abolido, o dízimo também foi abolido no Novo Testamento. Hebreus capítulo 7, segundo a lei, no capítulo 7 de Hebreus, segundo a lei, o dízimo era cobrado. 7:12 mudou de sacerdócio, mudou-se a lei. Saiu de cena o sacerdócio levítico e entra o sacerdócio de Cristo, que não tem nada a ver. Quando Jesus morre ali na cruz, que o véu do templo se rasga de alto a baixo, sai de cena o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo. Hoje nós não precisamos mais de um sacerdócio humano para ter acesso a Deus. O trono de Deus está aberto. Todos nós temos acesso ao trono de Deus através de Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo. O dízimo no Novo Testamento foi abolido. Como eu disse, o que é do Antigo que é para obedecer está no Novo. Se não estiver no Novo, é porque não é para obedecer. O Evangelho é simples de se cumprir. Não é essa complicação hoje que criaram aí, essa confusão. Se você não é dizimista, você está amaldiçoado, você vai para o inferno. Pega lá Malaquias. Com maldições seus amaldiçoados, porque toda a nação está me roubando. Cristo quebrou toda a maldição. Malaquias 4:4, lembrai da lei do meu servo Moisés, que foi dado no Monte Horebe, Malaquias 4:4, que foi dado para todo Israel. O Antigo Testamento foi para Israel. O que é para nós hoje é Novo Testamento. Mas as pessoas não querem examinar a palavra de Deus. Examine, meu amado. Comece lendo o Novo Testamento, que você vai descobrir coisas maravilhosas. Firme a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Você que está decepcionado, que nós temos muitos irmãos decepcionados. Onde eu encontrei maior barreira para servir a Deus não é as pessoas lá de fora, são os dentro da igreja, que foram barreira para me servir a Deus. Mas Deus tem me dado graça para servir o Senhor, para amar os meus irmãos, para suportar. Lidar com gente não é fácil. Né? Uma das igrejas mais complicadas que deu trabalho a Paulo foi a igreja de Coríntio. Uma igreja cheia dos dons, que buscava muitos dons, mas não buscava o amor. Paulo disse que ainda que eu pegasse os meus bens, desse para os pobres, queimasse o meu corpo, mas não tiver amor, nada disso adianta. Permanece 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Dos 3, o maior amor. Que Deus nos dê graça para suportar os nossos irmãos, ajudar os nossos irmãos, não pensar só em nós. A igreja de Corinto está lá. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Enfim, Paulo disse, foi Cristo, foi Cefas, foi Pedro, foi Apolo, foi Paulo que morreu por vocês. Vocês foram batizados em nome de Paulo? Não. Então, a quem nós estamos servindo? A Cristo Jesus. Nós não podemos tirar os nossos olhos. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, olhando
para o autor e consumador da nossa fé. No capítulo 1, ele começa, capítulo 12 e 1 de Hebreus, ele começa dizendo que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixando de lado todo embaraço que nos atrapalha, tirando todo embaraço, todo tropeço, corramos a carreira que nos está proposta. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa esperança, é o nosso Senhor. Foi Ele que me chamou, foi Ele que te chamou. E você que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, nós também que você possa ter esse encontro. Ah, você diz, mas eu sou viciado. Esse vício para Jesus não vale nada. Ah, não estou preparado. Ninguém está preparado. Eu tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo no Transcendomoto. Alcoólatra, todo dia eu bebia. Não conto as vezes que eu chegava em casa. A hora que eu saísse do trabalho, eu ficava no bar. Saísse 2 horas, 3 horas, eu ficava no bar. Ia chegar em casa embriagado. Minha esposa me ajudava a botar a moto para dentro, caía ali, nem tomava banho, nem jantava. Era triste. Eu olhava para mim, eu sabia que se Deus não tivesse misericórdia de mim, meu filho ia ser triste. Agora você tem que fazer alguma coisa. O que você tem que fazer? Buscar a presença de Deus. Você me pergunta, irmão Luiz Silveira, para mim buscar a presença de Deus, eu preciso frequentar alguma religião? Não preciso não. Comece a fazer a leitura do Novo Testamento em casa, as suas orações. Se você achar interessante procurar um grupo de pessoas para você se unir, reunir e estudar a palavra de Deus, amém. Isso Deus vai lhe guiar. Quando eu antes de eu ser crente, eu li a Bíblia, o Novo Testamento, eu dizia, Senhor, qual é a religião certa? Porque hoje é uma verdadeira salada de religião. Um diz uma coisa, qual é a religião certa? Eu perguntava para o senhor me ensinou qual é a religião certa? A religião certa é servir a Cristo. A religião certa, Tiago diz que a religião certa é visitar os órfãos e os nas suas tribulações e guardar incontaminado do mundo. A religião certa é Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. A religião certa é fazer o bem, amar o próximo. Jesus, ele resume os 10 mandamentos, vamos dizer assim, 613 leis do Antigo Testamento, ele resume em duas palavras: amar a Deus e o próximo a si mesmo. O evangelho é simples. Eu não li, Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo, era uma peça que unia os bois para arar. Jesus disse, se una a mim, o meu fardo é leve. O jugo da religião é pesado. A religião decepciona. Como eu disse para os meus amados, eu ia deixar o Senhor Jesus, ia deixar o Evangelho. Porque eu fui decepcionado. Jesus me perguntou, eu tenho te decepcionado? E eu pergunto para você, Jesus tem decepcionado? Jesus tem feito alguma coisa errada com você? E o que você quer sair do caminho do Senhor? Jesus disse, se vós permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. O Evangelho nos faz pessoas melhores. Olhe para Cristo. Faça o bem. Seja como aquele samaritano. Um mestre da lei, um escriba, chegou para o Senhor Jesus e perguntou para ele qual era o maior mandamento. Jesus disse, amar a Deus e o próximo. Disse, quem é o meu próximo? Aí Jesus fez a parábola do bom samaritano. Disse um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores. E deixou ele ferido, semi-morto. Passou um sacerdote, passou um levita. E não fez nada. Passou aquele samaritano, que era, para os judeus, um Zé Ninguém, um nada. E pegou aquele homem e cuidou. Jesus perguntou, quem foi o próximo? O que usou de misericórdia. Mas amado, seja do bem, pratica o bem.
O bem sempre vence. Quem é de Deus pratica o bem, quem é de Deus persevera. Lá em Hebreus capítulo 10 diz que nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam cada dia para a conservação da alma. Porque a nossa perseverança, o nosso amor ao Senhor tem uma grande recompensa. Você via Jesus, as pessoas acham que é chato, porque eu não posso mais fazer aquilo outro. Se via Jesus é bom, é um jugo leve. Jesus disse os meus mandamentos, lá em João, disse os meus mandamentos, os mandamentos do Senhor não são pesados. Agora o jugo da religião é pesado. Quem te decepcionou foi a religião. Sirva ao Senhor com alegria. Eu quis compartilhar nesta manhã, hoje é 2 de dezembro de 2018. Eu quis compartilhar nesse domingo o meu testemunho de 25 anos que eu sirvo ao Senhor. É fácil perseverar? Não é. É fácil servir a Deus nos momentos das lutas, das dificuldades? Não é. Não é fácil. Mas a nossa recompensa, ela vem do Senhor. Eu medito muito na oração de Jabes. Jabes, ele tinha tudo para ser um derrotado. Seu nome significa aquele causador. Sua mãe certamente teve uma gestão, uma gravidez complicada, que causou dor. Mas ele orou ao Deus de Israel, dizendo que tomara, me abençoe. Que não venha sobre mim aflições, lutas, tribulações, me guarde do mal. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração de Jabes. A Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre que os seus irmãos. Se destacou mais do que seus irmãos. Por quê? Porque buscou a presença de Deus. Buscou com sinceridade. O homem não pode te ver, o Senhor está te vendo. A nossa libertação, ela vem do Senhor. A gente vê nos evangelhos aquele homem leproso. Ele chegou para o Senhor Jesus Cristo e disse: Senhor, se tu quiser, tu pode me purificar. Jesus, eu quero. Jesus teve compaixão naquele homem. Jesus, eu quero. E Jesus purificou. E aquele homem se tornou um discípulo do Senhor Jesus. Seguir o evangelho é fácil, não é complicado. Os homens complicam. Que o Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, lhe abençoe maravilhosamente. E a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.